Olá, namastê, boa tarde para todos. Então, meu nome é Cris Pitanga, eu estou aqui para mais uma live, né? E a live de hoje vai ser sobre. Opa, peraí só um pouquinho. A live de hoje, então, vai ser sobre a chave para o desenvolvimento do equilíbrio emocional da criança. Então eu agora vou aguardar um pouquinho para poder esperar as pessoas chegarem. Eu só vou fazer uma coisinha aqui. Esperar as pessoas chegarem. Tá sendo tão bom fazer essa live com vocês. Essas lives, né? Então também é tão bom saber quem é professor de yoga, quem trabalha com criança, de onde vocês são. Se vocês quiserem ir me dizendo, enquanto a gente aguarda um pouquinho. Ai, que bom que você gostou do livro. Ai, que bom que você gosta das lives. E essas mensagens de vocês, né, que eu tenho recebido, isso dá muito estímulo, né? É muito gostoso saber que vocês estão agregando valor para a vida de vocês, né? Com o conteúdo que está sendo apresentado. Então, eu fico muito feliz com isso. Muito bom mesmo. Santa Maria, Andréia. Que bom, querida, que você gosta. Casa 23, quem que tá aí da Casa 23? Campinas, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Já dei curso em Campinas. Era tão gostoso. Se alguém quiser saber sobre o curso, a melhor coisa seria passar uma mensagem para mim pelo direct, tá bom? Niterói presente, que gostoso. Casa 23, adoro dar curso aí, né, Verônica? Essa Casa 23 é tão maravilhosa. Eu adoro. É muito gostoso estar aí com vocês. Paulinha, que bom que você gosta do curso, né, Verônica? Também a gente já fez algumas vezes aí na Casa 23, foi uma experiência lindíssima, sempre. Muito bom. Deixa eu ver quem mais. Eu até poderia aproveitar esses minutinhos só para saber de vocês. Se você pratica yoga, faz assim com aquela mãozinha, só para mim ter uma ideia quem já pratica. Quem não pratica, coloca não, só para me saber assim quem já tem experiência com yoga. Era bem legal na live de hoje eu saber um pouquinho sobre isso. Que aí eu prefiro no meio não perguntar para poder fluir, sabe? Eu prefiro no meio, às vezes eu faço umas perguntas, vocês, a grande maioria já, pelo jeito, já praticam, né? Coisa boa. Eita, que bom! Isso já é maravilhoso. Olha, você é do Paraná, Suzana, que bom. Aham. Então, eu vou esperar só mais um minutinho e aí a gente já vai começar. Já tive uma ideia de que vocês já praticam, né? A grande maioria, pelo jeito. Você ainda não, mas é super bem-vinda, né? Na hora que você praticar, você vai ver o quanto que é maravilhoso. Ai, que gostoso. Eu lembro de você que falou que montou um espaço em Corumbá. Ai, não vejo a hora desse espaço começar a funcionar, né? Que coisa linda. Agora com a pandemia tem que esperar um pouquinho. Mas parabéns por você ter montado. Muito bom. João Pessoa, nossa, que legal. João Pessoa eu não conheço.
eu conheço várias cidades do Nordeste, mas não conheço João Pessoa. Então tá, já deu o tempinho que eu gosto de dar, assim, para esperar. Então, quem não me conhece ainda, meu nome é Cris Pitanga, eu sou professora de yoga para criança, pedagoga, psicopedagoga. Trabalhei muitos anos com treinamento empresarial, então eu amo treinamento, eu amo dar aula. E essa fase da minha vida em que eu estou passando para os professores sobre a yoga, sobre a meditação para criança, realmente está sendo um grande presente para mim, né? Que na yoga a gente chama de Dharma, né? Aquela tarefa que você faz aonde você executa alguma ação, né? Para as pessoas, para o mundo, enfim. Então, fico bem feliz com esse Dharma. Então, assim, para a gente começar, eu primeiro gostaria de falar para vocês, relembrar da importância de vocês olharem as aulas anteriores, porque uma aula ajuda na outra. Então, teve aula sobre habilidades importantes para o professor de yoga, que também é importante para outros professores, teve aula sobre os benefícios, teve aula sobre a calma, a ansiedade, que eu apresento técnicas importantes para as crianças. E nesse tema de hoje, essas aulas sobre ansiedade e calma são muito valiosas para vocês reverem, né? Então é importante vocês estarem revendo também a live sobre educação infantil, né? Como que a yoga pode ajudar na educação infantil, como que a criança pode valorizar a prática de yoga, a prática de respiração. Teve uma live só sobre isso. E ontem teve uma live sobre a importância do silêncio, né? Sobre a importância dos retiros espirituais na vida do professor. Então essas lives são bem interessantes, se vocês puderem rever, porque uma complementa a outra, né? Então o tema de hoje está muito relacionado com a live de ontem também, né? Porque no ponto de vista da gente enquanto educador, tá? Então essas lives todas foram planejadas com muito carinho e tem um entrelaçamento entre elas, então por isso que é interessante de vocês reverem, tá? Então agora eu gostaria de começar falando primeiro assim, sobre emoções, né? As emoções é algo muito presente na nossa vida, no mundo, na vida de cada um. Então a emoção ela faz parte, boas ou más, elas estão aí, elas sempre estão nos acompanhando, né? E aí existem algumas situações que estimulam essas emoções, né? Então, situações felizes ou situações tristes, quando você vê uma televisão e que, às vezes, dependendo do que você vê, aquilo vai mexer com você, quando você está na internet, está no celular, tudo vai mexendo com você de alguma forma. Então, as emoções, elas normalmente são desencadeadas, né? Pelas situações que a gente está assim vivendo, por tudo que a gente está presenciando, tudo que a gente está escutando e na convivência também, né? Os desafios da convivência também geram a gente uma série de emoções. Então agora eu gostaria de convidar vocês assim, primeiro para a gente se desligar de tudo, assim, se desligar de que a gente tem emoção boa ou má, né? Para a gente, nesse momento, nós vamos nos desligar para que depois a gente possa se ligar no assunto de uma outra forma, né? E de que forma que a gente se desliga? Dando uma parada, que eu adoro de dar essa paradinha no início da live. Então a gente vai respirar juntos, né? Para que nessa respiração eu possa fazer, o que eu sempre falo, uma preparação para estar com vocês, e vocês também possam fazer uma preparação para estar comigo. E daí, com certeza, o processo ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, aquilo que eu vou passar e o que vocês vão escutar, vai ser muito mais efetivo, porque a gente deu essa parada, a gente está se sintonizando com o nosso próprio interior, né? Então eu quero convidar vocês que já chegaram, que já estão comigo, para vocês girarem os ombros para trás, que é muito bom. Pode até girar mais de uma vez, soltando bem os ombros. Aí depois que você sentir que o ombro está solto, pode girar um pouco o pescoço. E aí você deixa o seu queixo paralelo com o chão. E nessa live nós vamos fazer a mesma respiração que a gente fez ontem.
que é uma respiração que eu tenho falado muito, que como ela ajuda muito no processo emocional do adulto, da criança, então você respira e solta um som com a boca como se fosse o som do mar, tá? Então você respira, faz o som do mar. Cada um tem o seu som do mar, então você respira e faz o som do mar. Lembra que cada vez que você inspira, você está recarregando o teu corpo de energia, de prana, e cada vez que você expira, você está retirando o gás carbônico do corpo, e isso dá uma sensação muito boa de calma, de serenidade, né? Então, vamos mais uma vez respirar bem fundo e fazer a respiração do mar. Depois você pode parar um pouco, né, de fazer a respiração e só sentir o teu coração, a tua mente, o teu corpo. Então, o corpo relaxado, a mente mais tranquila e o coração também mais calmo, o mais amoroso, ou com mais paz. Veja qual a sensação que te dá. Em cada momento, a mesma respiração pode dar uma sensação diferente. E aí você pode identificar agora que sensação que essa respiração está te dando. E daí, com o olho fechado, eu queria te dizer uma frase do Paramahansa Yogananda, da Self-Realization Fellowship, que ele fundou uma organização chamada Self-Realization Fellowship nos Estados Unidos. Então eu vou ler para vocês uma frase que Yogananda disse. Então vocês mantenham os olhos fechados. Que eu vou ler essa frase. Ele diz assim: cabe aos adultos de hoje elevar a consciência da criança, conduzindo-as. Cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Então, vamos respirar fundo e grande, vamos soltar o ar do jeito que você quiser. E aí agora que nós estamos preparados, a gente vai abrindo os olhos. Então essa frase, né, do Yogananda, quer dizer, para a gente conduzir uma criança para uma vida equilibrada, é muito importante que a gente elevar a consciência, conduzindo-as para uma vida equilibrada, é importante que a gente também esteja nesse processo, né? Que a gente também esteja elevando a nossa consciência, que a gente também esteja buscando uma vida equilibrada, né? Então, assim, a maioria de vocês, aquela hora que eu perguntei, falou que você pratica yoga, né? Então, com certeza, você que pratica yoga sente os efeitos dessa prática na tua vida de alguma forma. É até legal uma hora você pegar e anotar, escrever quais os efeitos que a yoga te traz, o que é que ela traz para você, né, em relação principalmente à área do equilíbrio emocional, que é o assunto que a gente está falando. Então, a quem medita com regularidade, quem pratica yoga com regularidade, sente naturalmente esses efeitos, né, da yoga em suas vidas. Mesmo uma prática simples, às vezes você pratica uma coisa simples, como nós fizemos agora, uma paradinha para respirar, e a gente percebe que alguma mudança há no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Então, naturalmente, a gente percebe que a yoga, ela nos convida a um autocontrole, a ter autocontrole sobre aquilo que a gente falou lá em cima, que é os desafios que a vida apresenta, né? Então, normalmente, o praticante de yoga, ele consegue acessar
esse autocontrole na medida que ele pratica, e quanto mais ele pratica, né, às vezes aparece uma situação desafiadora, pode te tirar um pouquinho assim do centro, mas logo você lembra, você vai lembrar da respiração, ou você vai lembrar de um relaxamento, o Yoga Nidra, que é um relaxamento profundo, que é ótimo também para o equilíbrio emocional dos adultos, né? Então você percebe, poxa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa para você se trabalhar. Mas, aonde será que está a chave? Qual será a chave, né? Porque eu coloquei o título da live, é a chave para o desenvolvimento do equilíbrio emocional da criança. Mas qual será então essa chave? Qual é a chave para o equilíbrio emocional das crianças? Então, quando eu estava montando essa live, quando eu estava pensando sobre isso, me veio assim uma coisa que eu sempre acreditei, né? Qual é? Que chave é essa? Né? A chave para o equilíbrio emocional da criança é o adulto que está perto da criança, o adulto que está mais próximo dela. Olha que interessante, né? Então, o adulto que está próximo de uma criança, o adulto que convive com ela, o adulto que está na escola com ela, o adulto que está em alguma instituição, que está no consultório, esse adulto que convive com a criança é a chave, né, para ajudá-la a ter esse desenvolvimento do equilíbrio emocional, né? Então agora a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? O que a gente pode fazer, já que nós somos a chave, né? E se nós somos as chaves, a gente pode ajudar a criança de diversas maneiras, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu queria que vocês pensassem assim, será que vocês conhecem pessoas que pudessem estar interessadas e também a entender isso, que ela é a chave para o desenvolvimento das crianças e que ela pode conhecer ferramentas para que isso ocorra? Aí eu peço a vocês que vocês usem o aviãozinho, que vocês convidem os amigos depois da live para poder acessar essa live, para conhecer esse trabalho. Vocês também fazerem comentários ajuda muito. Eu estou repetindo isso em todas as lives, porque para mim é muito importante, né? Então eu fiz todo esse trabalho, estou organizando tudo com muito carinho, então para mim é muito importante essa ajuda de vocês, né? E uma outra coisa, é muito interessante que no link da bio tem aulas ao vivo. Se vocês se inscreverem é importante, porque daí vocês podem receber informações que vão ocorrer no meu trabalho daqui por diante, né? E também tem o Telegram. Quem tem pode me acompanhar pelo Telegram, tá bom? Muito obrigada, tá? Então agora vamos pensar, nós somos a chave. Então, como que nós podemos facilitar esse desenvolvimento emocional das crianças? Como que nós podemos fazer isso, né? Primeiro, gente, isso é tão importante. Primeiro, a criança, ela tem que aprender que emoção, seja ela boa ou má, boa ou ruim, ela é normal, né? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, por que você tá com raiva? Né? Ou então, hoje eu estava no restaurante, que hoje eu não consegui fazer minha comidinha, eu tô fazendo minha comidinha todo dia, mas hoje eu falei, ai não, hoje eu quero férias, 5 meses, segunda vez que eu vou comer fora. Hoje eu falei, não, sexta-feira eu vou me dar de presente sushi vegano, fui comer sushi vegano aqui do lado da minha casa, em Florianópolis, uma delícia. Aí eu cheguei no restaurante e eu tive a oportunidade de encontrar uma criança que não me conhece, e eu gosto de interagir, né? E daí eu perguntei o nome dela, e ela, lógico, não respondeu, não me conhecia, que bom, né, que ela expressa o que ela sente. E daí foi interessante que a mãe falou assim, você tá com vergonha? Aí eu virei para ela e falei assim, você tem que ficar com vergonha mesmo, né? Como é que uma pessoa que não te conhece pergunta o teu nome? Eu acho que até eu ficaria envergonhada. Então a criança, ela tem que entender e aprender que ficar com vergonha, que ter raiva, que ter medo, que se espernear, né? É natural, é normal, é o que ela dá conta de fazer, né? E a gente vai conversar muito sobre isso. Então, primeira coisa, né,
é a gente pensar nisso. E eu compartilhei numa live, uma vez que eu estava com 25 crianças e que elas estavam impossíveis, que entrei no meio delas e falei, gente, eu preciso respirar, eu não estou aguentando, entende? Eu preciso, a gente vai fazer yoga, vocês são 25. Eu preciso respirar, porque tá difícil, vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, sabe? Mas assim, aí eu falo meio teatral, né? Porque eu sou assim, igual você, sou bem teatral. É o meu jeito, como eu aprendi, né? Treinar, ensinar, entendeu? Aí que acontece? Aquele jeito, né, da pitanga, da tia Cris, aí eles vão, aí eu fui um em um, assim, fui um por um, dos 25, aí eu ia arrumando cada um no tapetinho, dizendo que eu que tinha que respirar. Falei, gente, olha, eu quero respirar, me ajudem, sabe, fui, e assim foi, né. Então é muito bonito, né, eu sinto na relação, às vezes pode ser que não dá certo também, mas tudo bem, faz parte do crescimento, aí você vai dar, a gente vai ter que ser mais criativo ainda. Então, assim, o que eu sinto, essa questão, né, de que a gente é a chave, da criança saber que é normal, né? Quantas vezes eu fiquei nervosa, eu fiquei com raiva, você ficou nervosa, você ficou com raiva, né? Quantas vezes a gente sentiu vergonha, né? Quantas vezes a gente fez igual criança, fazer aquelas... Quantas vezes a gente com adulto, a gente tem a nossa criança, né, tem um comportamento naquele momento, a gente aciona a nossa criança, a gente aciona o emocional da nossa criança, né? Então, assim, essa questão da criança aprender que é normal, e aí que vem o nosso trabalho, né? Qual é o nosso trabalho em relação a isso? Então, assim, a criança primeiro, ela precisa receber essa ajuda emocional, né? Ela precisa aprender a gerenciar essas emoções. E quem vai ajudá-las a isso é o adulto que está mais próximo, né? Então, quando ela não tem isso, quando a criança não tem essa ajuda, ela vai crescendo, né, com essa incapacidade de fazer esse autocontrole, né, de ter o controle das suas emoções. Então ela pode não se dar bem com os amigos, ela pode ter desconcentração, ela pode ter problemas de relacionamento, né, porque às vezes ela não aceita a frustração. E aí, quando adulto, ela pode não conseguir trabalhar em equipe, vai ter mais dificuldade, né? Então, por isso que eu acho que hoje em dia é tão bonito ver que a gente está tendo muitos trabalhos de autoajuda, cada vez mais isso está crescendo. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Então tem uma história de uma menina que com 19 anos de idade, ela foi trabalhar, né? E ela foi trabalhar num lugar que ela inclusive tinha que falar outras línguas, e ela falou que esse lugar era um lugar de uma equipe muito difícil de trabalhar, era muito complicado, e ela tinha 19 anos de idade, ela era muito jovem. E ela falou que a criança dela veio muito à tona nesse trabalho, então estava insuportável esse trabalho, sabe, para ela. Mas só que ela conheceu yoga, né? Então, quando ela conheceu a yoga, ela foi se transformando e daí ela percebeu que ela passou a ter um novo olhar sobre aquele trabalho, sobre aquela equipe, né? E ela conseguiu ficar um tempão nesse lugar. Depois que ela decidiu, ela era muito jovem, fez faculdade e tudo, decidiu ir para outra área. Mas olha só que interessante, né? Quer dizer, ela teve essa oportunidade, né, de se ver melhor, tão nova, ela já viu como ela estava emocionalmente, né? Ela viu que emocionalmente ela estava precisando crescer muito. E daí, com essa experiência e com a vontade dela de melhorar, ela procurou a yoga e conseguiu esse equilíbrio emocional, né? Então, a criança, ela tem sentimentos muito fortes. A criança, ela expressa quando ela não dá conta. É tipo assim, ela tá sentindo os trem lá, tá sentindo aquelas coisas fortes, e ela não sabe o que fazer. Aí ela faz o recurso que ela tem.
Ou ela vai fazer birra, ou ela vai gritar, ou ela vai espernear, ou ela não vai te obedecer, ou ela, enfim, cada um, né, cada criança, ou ela vai bater a porta se ela é maior, ela vai se trancar no quarto, não quer falar com ninguém, ou enfim, cada criança vai ter uma reação, né? Ela tem uma reação porque às vezes ela não sabe nem o que ela está sentindo. Muitas crianças, nem a gente sabe, às vezes a gente está com sentimentos assim, puxa vida, queria tanto uma amiga para chorar, né? Então, assim, e a gente também, né? Tipo, às vezes você está sentindo uma coisa, você não sabe, e você reage, você acaba que você é dura com o teu marido, ou dura com o teu esposo, ou dura com o teu companheiro, ou dura com a tua companheira, né? Às vezes a gente está sentindo coisas e como uma criança a gente não sabe o que fazer, a gente vai reagindo de qualquer jeito, muitas vezes, né? Então, e qual é a chave? Né? Qual é a chave quando a criança está assim? Nós somos a chave. Nós somos a chave de para ajudar essa criança a aprender maneiras. Ai, tão bonito isso, eu adoro isso, gente. Para ela aprender maneiras de administrar essas coisas que estão acontecendo com ela, né? Então, a criança desde muito pequenininha, né? Por exemplo, a birra é um exemplo disso, né? A birra, a criança está mostrando aquilo que ela não está dando conta dentro dela, né? Ou ela já aprendeu que se ela fizer birra, ela tem tudo que ela quer. Então, ela usa isso para conseguir o que ela quer, né? Não é porque ela é má, né? Isso é psicologia, ela aprendeu, né? Simples assim, né? Quando a criança que quer mamar, ela chora, chora, chora até você dar o mamar. Então, é o recurso que ela viu que se eu chorar, eu vou conseguir o que eu quero, né? Então, aí que está o trabalho do adulto de ajudar a criança que ela pode conseguir o que ela quer de outras maneiras. Então, aí vem a nossa paciência, né? A nossa vontade de aprender essas maneiras de como lidar, né, com isso. Mas, por exemplo, se a gente lida só mandando parar, se a gente lida só dizendo não, se a gente lida tendo acessos, às vezes, de nervosismos e de raiva, vai chegar um ponto que não vai funcionar mais, né? A criança pode ficar com medo, a criança ela sente assim, então ela vai e reage lá como você quer que ela reaja, mas só que isso pode durar pouco. O que dura bastante, né, é quando você, olha, é tão bonito isso, é quando você diz assim, poxa, eu tenho o direito de ter emoções. O meu filho, o meu aluno, a criança que eu convivo também tem esse direito, né? É um direito nosso, né? Então, como que eu posso trazer para a criança que tem esse direito dela aprender a lidar com isso de uma outra maneira? Então, por exemplo, isso é uma coisa que está acontecendo demais. A minha família é enorme e eu estou vendo isso acontecer em todas as casas, sabe? A tela, o computador, né? Agora então que eles estão tendo que ficar estudando no computador, eu acho que eles vão até tomar a versão ao computador, tomara, né? A versão ao computador, a celular. Mas ainda assim eles estão muito ligados, como a gente também está. Como a gente está na pandemia, a gente está sem o contato social, nós também estamos tendo que ter muito esse cuidado, né? Então vamos supor que você chega uma hora que você fala assim, acabou, basta, ninguém mais vai ficar no computador hoje, ninguém mais vai ficar no celular. É lógico que a criança, ela vai ter a reação dela, ou ela vai ficar chateada, ou ela vai ficar brava. Aí, gente, vem uma coisa, né, da gente conversar sobre isso, né, ou antes, ou mesmo na hora, né, da criança entender que a frustração existe, né? Que você, né, você pode até dizer, nossa, eu entendo que você está super chateado, eu também ficaria se eu tivesse a sua idade. Talvez eu também quisesse ficar no computador mais, quisesse ficar na internet mais. Mas, poxa, alguém tem que te ensinar que se você ficar muito tempo com isso, isso vai te fazer mal e vai te dar frustração, né? Então, eu também acho que eu ficaria frustrada. Como é que será que eu lidaria se eu ficasse frustrada? Enfim, e como será que você vai lidar? Então, sabe, essa troca, essa conversa, principalmente se a criança é maior, que já dá para você interagir, mesmo os pequenininhos, os de 3, os de 4, já dá para fazer umas boas negociações, né? Então,
em vez da gente apontar que ele ficou chateado, em vez, por que você ficou chateado? Tem que parar mesmo com esse trem, pronto, né? Então, às vezes a gente aponta, aí gera um estresse, gera um conflito. Então, você validar o que a criança está sentindo, é validar, ela ficou chateada, ela ficou frustrada. Ela entender que é normal a gente ficar frustrada, chateada, mas que é importante a gente aprender as regras, é importante a gente aprender os limites, é importante a gente aprender que tem hora que a gente tem que deixar as coisas que a gente gosta, né? Porque isso vai ser saudável também pra gente. E a gente pode fazer outras coisas. Aí juntos vocês podem até descobrir coisas legais para fazer, que é até yoga, meditar, ler um livro, histórias, né? Por exemplo, nesse livro que eu tô sempre falando dele, esse livro Yoga com Música, além dele ter músicas que ajudam muito nas emoções, tem histórias aqui, são 15 histórias, na verdade. São 15 histórias pequenininhas, 90, acho que mais de 90% dessas histórias são verdadeiras. Eu vivi com as crianças, né? E o que acontece? Muitas crianças minhas, assim, que foram meus alunos, e até hoje, né, eu continuo dando aula, o que acontece? Muitas crianças, elas, com essas histórias, elas ressignificam emoções, né? Então, as histórias são um meio muito interessante, né? E aqui tem histórias pequenas que a criança, ela conseguiu sair de um estado emocional por outro, ou com a música ou com a postura da yoga, né? Então, é bem interessante você trabalhar também com as histórias para que elas possam ressignificar essas sensações que elas possam estar tendo, né? E aí vem uma coisa dentro do que eu contei para vocês agora, que é o aprender juntos, né? A gente aprender junto se autocontrolar. Porque nessa relação, por exemplo, da tela do computador, em que você está pedindo para a criança parar, na verdade é um aprendizado junto, né? Você vai ter que aprender a lidar com suas emoções, para ajudar a criança a lidar com as emoções delas, ajudar a ressignificar, né? E ajudar a encontrar um caminho, né? O que eu vou fazer já que eu estou frustrado? O que eu vou fazer já que eu estou chateado, né? Então é muito bonito quando a família consegue fazer essa construção, né? Eu lembro que quando nasceu o Noah, filho da minha sobrinha Tainá, eu sou muito encantada com a forma que a Tainá lida com o limite, sabe? Ela trabalha com o limite com a filha dela de uma forma maravilhosa. E nasceu o Noah. Aí eu cheguei lá, ela veio me dar a florzinha do Noah e tudo. E daí o Noah começou a chorar, ela pegou uma florzinha para dar para ele, só que terra caiu no rosto dele. Ele tinha 2 dias, não, 3 dias, 2 ou 3 dias. E daí, sabe, ficou todo mundo assim, entendeu? E o jeito que a Tainá, minha sobrinha, lidou com ela, gente, foi apaixonante. Ela falou, filha, eu senti que você quer dar essa florzinha pro Noah, né? Como você deu pra tia Cris. Só que você viu, caiu a terrinha nele. Eu me assustei, você se assustou, o papai se assustou. A tia Cris tá ali atrás também, acho que ela tá assustada, né? Mas acontece, meu amor. Agora você já aprendeu, né, que a areinha pode ser ruim, ele é um bebezinho, ele é pequenininho. Então, ela lidou de uma forma. Aí o pai pegou e falou assim, que tal se a gente jogasse um futebol agora? Eu falei, gente, olha que barato, né? A dinâmica familiar ali. E daí ela foi jogar futebol com o pai, sabe? E eu fiquei assistindo a cena. Eu não fiz nada, eu só fiquei assistindo, porque eu achei aquilo maravilhoso, né? Para contar para vocês, dentro do meu contexto profissional, isso é maravilhoso, né? Então, assim, eles vão acertar sempre? Não sei, mas assim, só de ver essa dinâmica já é uma coisa muito bacana, né? Então, essa é a questão desse autocontrole nosso e da criança. E que a criança não vai aprender sozinha, ela vai precisar da gente, né? E daí uma outra coisa muito bacana também é o elogio, né? Um dia que a criança consegue, nossa, ela conseguiu sair da tela do computador sem resmungar, ela conseguiu não ficar reclamando, né? Elogia, poxa, filho, olha que legal, filho, olha que bacana. Eu pedi para você e você tá saindo super bem, né? Já guardou o computador e tudo, né? Então é muito bonito isso, né? Quando a criança consegue isso, né? Então agora vamos ver aqui o que mais que nós temos. Uma coisa que eu já falei para vocês é a questão do nomear,
né? A criança, quando ela aprende a nomear as emoções, eu já até falei sobre isso numa outra live, ajuda muito, porque a criança às vezes ela tá lá tendo um negócio, ela tá nervosa, mas ela não sabe nem o que ela tem. Aí você pode até dizer para ela, me parece que você tá triste, ou me parece que você tá com raiva. Muitas vezes, gente, eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Quando você faz isso, a criança às vezes até faz assim, eu tô com raiva porque ele pegou o meu brinquedo. Pronto, ela nomeou e ainda explicou por que ela tá com raiva. Quando a criança faz uma construção dessa, de uma frase dessa, ela nossa, eu não sei nem se existe essa palavra, aliviante, dá muito alívio para a criança, sabe? É um alívio assim, como a gente às vezes, que a gente tem emoções que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, e quando a gente consegue entender o que está acontecendo, não dá um alívio, a gente não fica muito feliz com isso, né? É muito bacana, né? Quando até a gente aprende a nomear coisas que vêm aí, né? Porque os desafios são muitos, a nossa vida sempre tem desafios, e até os bons, né? Às vezes a gente tem umas experiências tão bacanas, a gente fica tão feliz, que às vezes é feliz até demais, né? Às vezes a emoção ela cresce tanto, né? Que aí você também tem que aprender a controlar até a própria felicidade. Então, para a gente ver que a frustração é importante, a criança precisa lidar com ela, e novamente eu quero trazer isso. A chave para lidar com a frustração, a chave para ela aprender a nomear e construir, né, o equilíbrio em relação às emoções, é o adulto que está próximo a ela, né? Nós é que temos que fazer isso, né? E uma coisa muito bonita também que eu gostaria de dizer, que é essa coisa de descobrir juntos, né? Então, por exemplo, vai ter criança que para ela o melhor, às vezes ela ficar um pouco sozinha, tem criança que quer chorar, né? Então você pode combinar com ela, então chora um pouquinho, porque chorar é bom. Eu também às vezes quando eu tô triste eu choro, e eu gosto de chorar quando eu tô triste, né? Dela entender assim, aí ela vai entender, poxa, até a mamãe chora quando ela tá triste, então eu também vou chorar hoje, né? Então assim, ela vai querer ficar sozinha, né? Ou ela vai querer conversar. Então a gente tem que também ver o que a criança quer, perguntar para ela, né? Isso é gentil, né? E também é uma forma de você construir com ela, né? Algo. E às vezes tirar de cena, porque dependendo aonde que a criança tá, o tipo de comportamento que ela tá tendo, se é uma birra, às vezes, depende, né? A gente tem que tirar de cena às vezes, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Olha, vem comigo, eu tô sentindo que agora a gente precisa ir para outro lugar, né? Então, eu trabalhei em escola que eu ficava o dia inteiro com as mesmas crianças, né? O dia inteiro. Eu trabalhei numa escola que eu ficava o dia inteiro com as mesmas crianças. E foram, né, alguns anos. E daí o que acontece? Ela cria já um vínculo com você, você um vínculo com ela. E como era uma escola, que é a Arte de Ser em São Paulo, que a criança medita, ela pratica yoga, come comida vegetariana, ela aprende essa sutilidade de viver. Então nós, educadores, temos que estar sempre muito bem, né? Para poder ajudá-la a construir essa questão da emoção, porque a gente trabalhava com o yoga, né? Então a gente tinha que oferecer o melhor que a gente pudesse para essas crianças. Então, o que a gente fazia muito era descobrir com ela, né, o que a gente podia estar fazendo na hora que não estava legal. E é tão bonito, tem hora que eles colocam em prática coisas que você fica assim, nossa, olha que bacana. O dia que o Miguel virou para mim e falou, Tia Cris, já sei, olha, eu briguei com o Martim, eu vou ali, eu vou meditar. Aí fui lá meditar, né? O dia que 4 meninas, as 4 tinham a fase de entre 5 e 6 anos. Elas brigaram entre elas, mas brigaram. Aí elas viraram e falaram assim, Tia Cris, a gente vai fazer um teatro. Eu falei, por quê? A gente tem que resolver um problema. Aí elas me convidaram e eu era uma personagem, eu tinha lá um papel para fazer, só que eu só podia fazer o que elas mandassem. Ai, gente, que amor, sabe? Que amor. E daí eu fui lá resolver, elas estavam resolvendo o problema, elas dramatizaram a cena da briga,
né? E aí, depois da cena da briga, elas foram resolvendo o problema, como que elas iam resolver a briga. Mas só que elas dramatizaram a própria briga. Não é demais isso, gente? Não, é realmente, é realmente uma construção, né, de uma solução que provavelmente eu nunca ia ter essa ideia na minha vida, né? Sei lá, porque eu realmente nunca tive. Então, quando elas fizeram isso, eu achei incrível, né? Eu ainda era personagem, né? Então, eu vivenciei a, como é que fala, a maneira delas resolverem o problema como uma personagem, né? Não como professora, né? Então, é muito bonito você ver isso acontecendo, né? De verdade, né? Da criança sozinha, ou até, como nesse caso, junto com os amigos, trabalhar com os sentimentos, trabalhar com as emoções, trabalhar com o conflito, né? E aí é legal também você tentar fazer isso com ela em momentos que ela esteja bem, né? Às vezes ela está bem e você pode associar, até lembrar de uma história, ou você mesmo inventar uma história. Nossa, vamos imaginar, né? Por exemplo, às vezes ela não está muito chateada para soltar lá o celular, aproveita no momento que ela está bem para construir isso. Filha, da próxima vez, o que você acha que a gente poderia fazer? Porque você está ficando chateada na hora que eu digo que não é mais o horário do celular, ou filho, né? O que será que a gente pode fazer para que isso seja mais tranquilo para mim, tranquilo para você, né? Então, é muito bonita essa construção, né? E daí, eu já até falei disso, mas eu gostaria de repetir, e daí vem uma coisa muito valiosa, que é a demonstrar estratégias, né? Porque a criança, às vezes, ela não sabe criar as estratégias, mas você pode demonstrar. Vamos supor, por exemplo, que você estava na sua cozinha e você derruba no chão a tigela que você mais ama e quebra. Ou que você está, sei lá, na sua sala, você quebra o seu jarro, o jarro que você adora colocar flores, enfim, qualquer coisa que você quebre, ou qualquer coisa que aconteça. E aí você, ai gente, eu fiquei com muita raiva, quebrei o meu jarro, quebrei a minha tigela, sabe? E daí você pode virar para a criança e dizer, eu preciso respirar, porque eu quebrei o jarro e fiquei com raiva, eu preciso respirar. Você me ajuda? Você respira comigo? Então, olha só, você quebrou uma coisa, essa coisa te gerou raiva e você quer uma estratégia para resolver isso. E você convida a criança que está bem, que está assistindo a questão, para te ajudar, para respirar junto com você. Então, essa é um jeito da criança perceber como você cria suas estratégias, né? E você pode fazer isso várias vezes, porque ela vai estar percebendo como que você melhora através dessas estratégias que você cria, né? Então, é por isso que, mais uma vez, né, a chave é o adulto que está mais próximo da criança, né? Mas para isso, né, a gente precisa querer, né? A gente precisa querer melhorar, né? A gente precisa querer oferecer para a criança algo diferente, né? E daí vem, assim, é muito importante o conhecimento das fases, né? Porque o exemplo é realmente uma ótima trajetória, como está dizendo a Verônica, né? Então, assim, você precisa conhecer as fases da criança, né? Então, a fase que os teus filhos estão, é legal você dar uma estudada sobre isso, sabe? Porque daí você vai entender melhor que algumas coisas são da própria criança, né? Ela traz isso, é um traço de personalidade dela, que também ela vai ter que aprender a lidar, né, com a própria personalidade dela, né? Mas tem coisas que não é da personalidade dela, né? É que ela precisa realmente, porque vem a frustração e ela não sabe lidar, ou vem uma situação ela não sabe lidar, ou vem um desafio ela não sabe lidar, e aí que entra o adulto, né, para ajudá-lo. Então, por exemplo, se você sabe que a criança com 2 anos, 3 anos tem birra, é interessante que você conheça sobre isso e aprenda como que você vai manejar isso, porque daí é muito mais rico. Então não fica uma criança achando que tudo que ela faz é ruim, né? Que ela vai levar isso pro resto da vida dela, né? Porque tudo que ela faz é ruim. Não é que seja ruim, é que ela não está sabendo lidar com a frustração, ela não está sabendo lidar com os sentimentos dela,
né? E isso é algo natural para todo mundo, às vezes também nós não sabemos. Então, por isso que é importante a gente tentar ajudar. E aí vem uma palavra que eu acho muito legal, que é a empatia, né? Então, a empatia é algo que você entra no outro e aceita o outro, né? Como ele está naquele momento. E a partir desse momento, dessa empatia, você consegue ajudar melhor, né? Como adulto. Né? Como adulto. Porque quando a criança está em conflito, ela está com birra, você também fica com birra, porque às vezes a gente se comporta igual a criança. Né? Não vou dizer que sempre todos os adultos vão se conseguir comportar como adulto sempre, às vezes também você pode se comportar como criança, mas se a criança está tendo birra e você tem birra juntos, aí fica difícil. Então, por isso que é importante a empatia. E a empatia só acontece se você, adulto, está sendo adulto na relação, né? Aí fica mais fácil. E aí fica mais fácil que você vai conseguir fazer uma coisa muito bacana, que é, mais uma vez eu vou dizer essa palavra, que é validar, né? Validar, gente, dar valor, validar o que a criança está sentindo, validar o que será que está por detrás daquele comportamento, né? Mesmo que ele seja repetitivo. Aí que vem a nossa capacidade de, se eu não estou dando conta, pede ajuda, né? Pede ajuda. Hoje em dia, tem tantas prefeituras na minha cidade, eu fiquei tão encantada a última vez que eu fui lá, que eles estão com vários, a prefeitura está com um trabalho tão bonito, assim, tudo gratuito para ajudar os pais a lidar com as crianças, sabe? Aqui em Florianópolis, gente, eu fico encantada com alguns postos de saúde que tem aqui. A maneira como eles lidam com terapias alternativas, sabe? Então, o Brasil, eu acho que a gente é um país assim que tem coisas muito legais, sabe? Porque o serviço público ele oferece muitas coisas bacanas em algumas cidades, né? Em que você pode pedir ajuda, porque às vezes você não está dando conta, né? E tudo bem também, né? Às vezes a gente não dá conta mesmo. Então, por isso que é importante a gente pedir ajuda, né? Quando a gente não está dando conta, sabe? Então, a gente tem que ver, tá, até onde que eu posso ir ou até onde que para mim também está frustrante. Eu tenho condições de ter um profissional especializado para me ajudar? Ótimo, vá nesse profissional que alguém te indicou, que você conheça, que tenha uma habilidade para isso, né? Eu tenho uma amiga em São Paulo, a Gi Coutinho, que eu sempre a convido para os meus trabalhos, eu fico encantada na maneira que ela ajuda os pais a administrarem essas questões do equilíbrio emocional, sabe? Ela tem uma habilidade incrível para isso. Então, você contatar um profissional para que ele te ajude é ótimo também, né? Quando você sente que você não está conseguindo fazer essa administração sozinho. Ou mesmo até na escola, de você pedir ajuda para o pedagogo, para o psicólogo e até para outras pessoas que você conheça que possam ser significativas, né? Para te ajudar, né? Para você lidar com essa frustração. Porque quando você consegue ajudar a criança a lidar com a frustração dela, vai dar para ela uma enorme autoconfiança, sabe? E quando a gente consegue lidar com a nossa frustração, a gente também vai ficar autoconfiante para ajudar a criança a ser autoconfiante. Olha que coisa incrível, bonita e profunda, né? É muito linda essa área, né? Eu trabalhei a minha vida inteira como orientadora educacional, a vida inteira, até hoje eu trabalho como orientadora educacional, porque quando a gente está trabalhando com yoga, é isso que a gente faz também, né? Então, assim, nas escolas que eu trabalhei, eu ficava sempre muito encantada de ver como que o nosso trabalho de orientador, como mediador da relação do professor com o aluno, de mediador da relação dos pais com o professor, de mediador da relação dos alunos com os pais, né? Como que essa profissão é uma profissão extremamente valiosa, porque você faz um trabalho de mediador. E isso a criança pode crescer muito. Eu lembro de um menino, ele tinha o cabelo grande, lindo, adorava ele, levado, mas levado que não cabia mais aonde ser levado. E ele era grande já, tá? Não era criança.
Ele estava no segundo ou no primeiro ano do segundo grau, aprontando horrores. Aí um dia ele chegou na minha sala, eu falei, olha meu amor, você só entra com teus pais na escola amanhã. Tia Cris, você não pode fazer isso. Eu falei, posso, nós já fizemos muito por você. Amanhã você só entra com teu pai e com a tua mãe. Tia Cris, você não vai fazer isso. Eu falei assim, vou fazer. Todo mundo da escola já sabe, o diretor já sabe, o vice-diretor já sabe, você só entra com teu pai e com a tua mãe. E daí, quando ele chegou com o pai e com a mãe dele, que entraram na minha sala, uma mesa redonda, né? Que tinha que ter uma mesa redonda, né? As conversas tinham que ser em roda, né? Que é o melhor jeito de conversar, né? E daí ele chegou e falou, tia Cris, eu posso começar essa reunião? Eu falei, lógico, a reunião é sua, não é minha. Eu prometo que eu vou ser outra pessoa a partir de amanhã. Aí, assim, foi tão bonito que ele mudou mesmo, sabe? Assim, tipo, lógico, a gente precisa ajudar, mas só o ato que ele teve, entendeu? De pedir para ele ser o primeiro a falar, porque a reunião, eu falei, lógico, a reunião é sua, né? Então, assim, é muito bonito, né? E ele, Gustavo, o nome dele. Então, o Gustavo, ele foi muito assistido pela gente. Os professores estavam super ajudando, eu estava super ajudando, o coordenador estava ajudando, o diretor ajudou. Então, nós tínhamos, no Pitágoras, eu trabalhei no sistema Pitágoras de ensino há muitos anos, era muito bonita a forma como a gente lidava, né, com o comportamento da criança, sabe? Eu aprendi muito lá. Por quê? Porque era tudo construído com muito carinho e com tempo, entende? Não adianta, quando você suspende uma criança da escola, você está se suspendendo também, entendeu? Quando você deve suspender quando você teve certeza que você fez tudo o que era cabível naquele lugar, para aquelas pessoas, né? Nós nunca suspendemos o Gustavo, nunca. E ele apontou muito, mas porque a gente sabia, nós já sabíamos, que na hora que a gente desse um limite muito forte para ele ia mudar, entendeu? E foi isso que aconteceu. Lógico que ele não mudou da noite pro dia, né? Mas, como a gente tinha reuniões periódicas, né, entre os professores, toda semana, na reunião nós fomos criando um jeito de lidando com ele, né, e aceitando ele, e a mudança dele foi bem incrível, assim, sabe? Foi bem incrível. Então eu volto a dizer, se a chave somos nós, quando nós, né, buscamos yoga, quando nós buscamos a meditação, quando nós buscamos relaxar, quando nós buscamos respirar, quando nós vemos que realmente a yoga pode nos ajudar, e a yoga também pode ser uma chave para ajudar a criança a se transformar, porque a gente está se transformando com a yoga, né? Aí, gente, você vai ter gosto, você vai ter vontade, você vai ter dentro de você um desejo muito grande de levar a yoga para as crianças, né? Então aí você vai querer isso, né? Você vai querer levar para a criança a yoga. Você vai querer levar para a criança essas técnicas de respiração, essas técnicas de relaxamento, porque você está percebendo, né, que isso porque traz para você esse equilíbrio emocional. Eu acredito assim que com certeza as pessoas que praticam yoga, mas que elas realmente se dedicam, têm a rotina, têm a disciplina, né? Com certeza elas percebem isso. Elas percebem que a yoga realmente traz para elas um enorme, mas um enorme equilíbrio mental, emocional, espiritual, físico, nas relações. Ela acessa as qualidades melhores que tem dentro dela. Então, quando ela tem tanta certeza disso, que daí sim, ela vai ter essa vontade, ela vai ter esse gosto da yoga ser uma ferramenta, né? E aí a yoga pode até passar a ser a chave, né? Você deixa de ser a chave e a yoga passa a ser a chave, porque daí você usa os recursos da yoga, né, como uma ferramenta, como uma chave para acionar na criança esse equilíbrio emocional que ela tanto precisa.
né? E daí o que que vai acontecer? Vou beber uma... Aí o que que vai acontecer? Conforme a criança for reconhecendo isso, ela vai reconhecendo que é uma chave, ela também vai tomando gosto, ela também vai querendo, vai querer fazer isso. Então agora eu queria convidar vocês, né? Eu super agradeço vocês que ficaram aqui até agora para conhecer todas essas ferramentas. E aí tem uma ferramenta maravilhosa da yoga que a gente vai usar ela agora. Nós vamos fazer um exercício, que é uma ferramenta que ela ajuda muito a criança a vencer os desafios relacionados ao relacionamento com o outro. Então, nós sempre estamos vivendo muito conflitos em relação ao relacionamento, em relação às nossas próprias emoções, né? E que a gente precisa, às vezes, perdoar, às vezes a gente precisa ter paciência, às vezes a gente precisa ser amoroso, às vezes a gente está frustrado, então a gente precisa encontrar força dentro da gente, né? Para ter o autocontrole. E essa ferramenta é uma ferramenta muito valiosa que a gente vai fazer, que é fechar os olhos. Então nós vamos fechar os olhos, vocês vão dar 3 respirações bem profundas, bem grandes, e só que você vai respirar bem fundo e grande, fazer o som do mar mais forte. Então você respira e faz, respira, mais uma vez, respira, aí agora você vai sentir no teu coração se você tem alguém para perdoar, para ter paciência, para ter amor, para compreender. E aí você pode ensinar para a criança essa respiração. Depois você pode convidar a criança, como eu vou convidar vocês agora, a sentir a paz no coração. E na hora que você estiver sentindo a paz no teu coração, você vai enviar a paz para essas pessoas que você está tendo mais dificuldade. Então essa é uma ferramenta que a criança pode usar para ela mesma. Ela pode respirar, sentir a paz no coração, para que ela possa ter paciência com ela mesma. Então, envie a paz para todas essas pessoas e até para as próprias crianças que você está lidando também, para que você possa aprender através da yoga, ter esse equilíbrio para lidar com as crianças e para ser a chave do equilíbrio emocional das crianças. Lembre que você pode fazer isso, de você mesmo ser essa chave. Aí agora a gente vai respirar fundo, soltar o ar. Então teve uma frase que eu escrevi que ela é assim, que a yoga com suas técnicas, com todas as suas técnicas, pode despertar dentro da gente o equilíbrio emocional. E nós, levando essas ferramentas para a criança, iremos ajudá-las a acessar esse equilíbrio dentro delas mesmas. E assim, juntos, nós vamos construindo um planeta de paz. Então, a gente pode abrir os olhos. Namastê, queridos. Ô, Dominique, obrigada, meu amor. É isso mesmo, né? Perdoar é libertador, né? Um libertador. Então a gente tem um tempinho aqui para ficar juntos. Quem quiser ficar, fique à vontade, né? Então qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem me procurar me mandando um direct, né? Na semana que vem a gente vai ter também as lives. Então lembre-se assim, se você puder
se inscrever no link da bio nas aulas, vai te ajudar muito a saber de todo o trabalho, né? Que bom, Verônica. Eu também. Eu tô tão feliz, assim, de fazer esse trabalho, sabe? Tá sendo para mim, assim, uma sensação tão boa, né? De poder estar oferecendo essas lives, esses conteúdos que fizeram parte durante muito tempo na minha vida, né? Eu mostro o livro. Verônica, você pode escrever www.omnisciência.com.br. Yoga com música, www.omnisciência.com.br. Mas você pode assistir depois, Dominique, vai ficar gravada, tá? E daqui a pouco